O programa a seguir é livre para todos os públicos. E hoje nós vamos ler para vocês e aprender muitas coisas do livro No Reino das Letras Felizes. Ele está disponível em domínio público. Vocês podem entrar pela internet, em domínio público, procurar por literatura infantil No Reino das Letras Felizes. E tem muito mais lá que vocês podem ler gratuitamente, ok? Então vamos iniciar. É um livro de Lenira, né? Volta um pouquinho só para mim, por favor. Obrigada. Lenira Almeida Heck, tá? Podemos continuar. Num lugar muito distante, existia um reino que ele era povoado por letras, apenas letras. Letras muito desunidas. Elas viviam cada um por si e nunca pensavam em se unir. Elas não queriam saber de formar nenhuma sílaba e nenhuma palavra sequer. Elas viviam assim, ó. Cada um por si e Deus para todos. Não é esse o ditado popular? Cada um por si e Deus para todos. Era o que ela fazia. Até que um dia, a rainha Alfa, ela decidiu acabar com tudo isso. Ela reuniu-se com os seus conselheiros, Beta, Gama e Ômega, e ordenou: quero que organizem um grande baile e que convidem todas as letras do reino e também as de outros reinos. E ela também disse: quero que as letras do reino usem a criatividade e façam algumas apresentações, a fim de marcar para sempre a história desse reino. Ela estava bem brava, né? Logo a notícia se espalhou e foi aquele grande alvoroço. Um corre-corre, um pensa-pensa. Elas não sabiam o que fazer. E aqui eu encontrei, a notícia se espalhou e houve um grande alvoroço. Vamos lá? A palavra alvoroço. O que você acha que é, Júlia? Calmaria? Confusão ou serenidade? Vamos pensar pelo contexto. Tava um corre-corre, que está escrito ali. Pensa, pensa, todo mundo pensando, andando. Será que vai estar calmo? Eu acho que é confusão. Muito bem. Alvoroço, o seu sinônimo é confusão. É só para estar reforçando a vocês que toda vez que você estiver lendo um texto, um livro, uma história, uma reportagem, seja lá o que for, você não sabe o significado daquela palavra, você para tudo, vai no dicionário, não tem dicionário, vai no Google, que você vai encontrar o significado dela, que é muito importante, né, Júlia? Com certeza, para a gente entender a história direito, a gente compreender tudo, a gente tem que, às vezes, buscar algumas palavras que a gente não saiba ainda, né? Isso, e enriquecer também o nosso vocabulário, né? Tão bonito ver uma pessoa falando bem, né? Direitinho, e não ficar nós vai, nós volta, né? Isso é tão feio. Então, nós temos que realmente enriquecer o nosso vocabulário no dia a dia. E as letrinhas, então, pensaram e não conseguiram imaginar o que elas poderiam fazer. Até que, então, elas deram o braço a torcer, né? Tiveram que se juntar. E foi, então, que conversa vai, conversa vem, e uma letrinha se pronunciou. Foi a letra G. E a letra G, então, falou para elas: olha, minhas queridas, sozinhas nós não vamos conseguir fazer nada. Nós vamos ter que realmente nos unir. Porque a união faz a força. Muito bem. Algumas delas torceram o nariz, não gostaram muito daquilo, ficaram mal-humoradas, porque estava muito confortável, né?
aquela situação de viver sozinha para cá, sozinha para lá, eu faço o que eu quero. Mas não era isso que a rainha queria. A rainha queria que elas se unissem. E aí, uma falava uma coisa, a outra falava outra, e a história continuou. Vamos, então, começar a escrever palavras com a letra G. Vamos começar por aí? Júlia. Júlia escreve com G? O meu nome, não. Mas existem pessoas que chamam Júlia, que aí sim começa com a letra G. O meu nome é com a letra J. Ah, Giulia, que nome bonito, né? Eu tenho certeza que tem Giulia assistindo a gente. E Júlia também. Júlia também. Então, vocês perceberam que o G e o J são muito parecidos? Sim. Eles enganam a gente, né? Ó, Giulia é diferente de Júlia. Olha só. Vocês estão vendo como as palavras podem enganar os nossos ouvidos? Por isso tem que prestar muita atenção. Vamos lá, outra palavrinha com a letra G. Goiaba. Goiaba, quem gosta de goiaba? Ai, que delícia. Eu O adoro. Chico Bento adora as goiabas, né? Goiaba. Olha só. Eu vou colocar o nome do meu primo, que eu gosto muito dele. E eu sei que tem uma centena assistindo a gente. Gabriel. Devem ter muitos risos do outro lado, né? Estão batendo palma. Gabriel, Júlia, e que mais? A gente pode botar a palavra garota? Garota, muito bem. No feminino, garota. E se fosse masculino, como ficaria? A gente teria que trocar a última letra. A última letra. Muito bem. Aí ficaria garoto no masculino. Eu não falei para vocês que dentro de um livro a gente aprende tanta coisa? Numa historinha só. Olha só. Masculino, feminino, palavras com a letra G que confundem com a letra J. Não é? É verdade. E se a gente for olhar, tem tantas outras coisas aqui que dá para tirar desse livro, vocês nem fazem ideia. Mas hoje nós estamos atentos aqui na letra G, não é mesmo? Que se confunde com a letrinha J, tá bom? Então a letra G mostrou que elas são capazes de se unir, formar sílabas, inclusive palavras, ok? Vamos lá? O que mais será que... G ou J, Júlia? E agora? E agora que eu quero ver. Será que eles vão conseguir me ajudar aqui? Sei. Vamos ver? G ou J? Viagem. Viagem. G ou J? G ou J? Tananã. Eu acho que é com a letra G. Muito bem. Viagem. Mas eu achei que não era. Eu achei que era com J. O verbo viajar é com J. É verdade. Então, quando for verbo viagem, escreve com J. Mas eu ainda não aprendi verbo. É no terceiro ano, não aprendeu mesmo. O que são verbos? Verbos são palavras que definem ações. Então, ó, viajar, falar, ler, escrever, cantar. Sabe mais algum outro? Correr. Correr. Não são ações? Sim. São ações, aquilo que eu faço, né? Então, define verbo. Agora, viagem com G é o quê? Substantivo? Eu acho que Substantivo, sim. né? Eu acho que substantivo vocês já aprenderam, não é não? Então, existem duas
diferenças aqui. Quando eu escrevo o viagem com G e viajar, verbo com J, ok? Berinjela. Você gosta de berinjela, Eu Júlia? adoro berinjela. Ai, eu também adoro berinjela. Gosto muito. Principalmente quando faz assim aquela saladinha de berinjela, aquela lasanha de berinjela. Uma delícia. Uma delícia. E berinjela, é G ou é J? É com J? É com J. Olha, Júlia. Excelente aluna. Não esqueçam do pinguinho no J, porque é letra minúscula, tá? Giló. Tem muita gente que não gosta de giló. Mas eu gosto de giló. Eu gosto, mesmo sendo amarguinho, porque ele tem muitas vitaminas, né? Uhum. Isso é importante, assim como a berinjela. Ela tem muita vitamina e ela fortalece o nosso sistema imunológico, principalmente nessa época de pandemia. Então, é importante que vocês tenham uma alimentação saudável, com legumes, né? Muitos legumes enriquecendo aí a alimentação de vocês, para ter uma alimentação saudável, né? E o jiló, embora muita gente não goste, torce o nariz, mas ele também é importante para a alimentação, né? Com certeza. E o jiló também pode ficar muito gostoso. E também pode escrever com o quê? Com a letra J de Júlia? Aí, Júlia, muito bem, com a letra J. Se eu escrevo em letra minúscula, tem que colocar o pinguinho, tá? Agora, esse prato aqui é muito caro. Aqui em São Paulo ele é caríssimo, mas no Nordeste eles vendem até no meio da rua. E é a lagosta. Lagosta, escreve com a letra G. Uhum. G de galo. G. G de... É falar gato. Isso! Você também? Também. E anjo? Eu acho que tem que começar com a letra do meu nome. Com Com a certeza. letra J. Senão ficaria angu, Angu. né? Parece até a comida. É. Angu. Angu, né? Tem aquele molho ragu, É verdade. né? Que tem o G, o ragu. Muita gente fala, nossa, ragu, o que que é isso, né? É o famoso molho à bolonhesa, né? Ele é um pouquinho mais temperado, mas é o famoso molho à bolonhesa que vai no macarrão. Hoje eu só tô falando de comida, né? Então vamos passar, Acho que senão o vai pessoal aí começar de a casa dar vai ficar fome. com fome. Depois de muita conversa, todas as letras acabaram concordando com a sugestão da letra G. E iniciaram os ensaios. Aos poucos surgiu uma grande amizade entre elas. Depois de alguns meses, finalmente chegou a grande noite. As letras aguardavam ansiosas o início do baile. Alguém anunciou: Sua Majestade Alfa. E enquanto a orquestra real tocava, a rainha entrou no luxuoso salão. Ao terminar a música, a rainha comunicou: Nesta noite serão apresentadas letras que formarão o alfabeto. Com elas, estabeleceremos a comunicação oral e escrita desse reino. A cerimônia teve início e pela passarela entraram todas as letras do alfabeto. Vamos lá, Júlia? Vamos lá. Qual Quais que começa? A, depois B, C, D, E, F, G, o que vem depois? H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X e Z, que é a última. Muito bem. Todas elas adentraram e desfilaram para a rainha. Em seguida, a rainha separou as vogais
das consoantes. Quais eram as vogais, Júlia? As vogais são as letras A, E, I, O e U. Elas se apresentaram na letra maiúscula e também em letra minúscula. A rainha separou também as consoantes. Quais são elas? Eu vou ter que olhar. Vamos lá. B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X e Z. Muito. Ou seja, são as letras do alfabeto sem as vogais, né? Exato, muito bem, Júlia. Excelente aluna. E elas se apresentaram para a rainha em letras maiúsculas e também se ordenaram em minúsculas. As letras felizes uniram-se e formaram palavras para a rainha. Você me ajuda aqui? Sabedoria, Engenheiro, vaso, mãe, respeito, professora, costura e asa. muito bem. E elas estavam felizes e contentes porque tinham se unido e formado as palavras. Uniram-se vogais com consoantes e formaram tudo isso e achando que a rainha ia ficar satisfeita. Só que não. A rainha ficou furiosa. É só isso que vocês sabem fazer? Ela ficou indignada ao ver todas aquelas letras soltas. Que será que ela pediu agora? As letras não esperavam que a rainha ia falar com elas daquele jeito, porque elas tiveram um trabalho imenso, né, Júlia? Agora eu quero que separem-se em sílabas, ordenou a rainha. Agora que vamos ver. Você já aprendeu a separar sílabas? Não. Não? Tem um esqueminha muito fácil. Sabe que eu aprendi com meu filho? É? Como que é? É assim, ó. Júlia. Roseli. Se você utilizar o som das palmas juntamente com a palavra, você vai conseguir separá-las. Então, se você fizer desse jeito, eu estou lendo ali, ó. Educação. Eu consigo separar, ó. Educação. Não fica mais fácil? Sim, fica bem mais fácil. Então, para eu separar sabedoria, como você faria, Júlia? Vamos lá, batendo palma. Sabedoria. Olha, vamos então separar aqui? Eu separo as sílabas. Assim, ó. Sa, be, do, ri, a. Mas estas palavrinhas, elas não só se separaram, mas também se classificaram. Como será que se classifica em sílaba? Você sabe? Não sei. Não. O que é isso? Então, ela se classifica assim, ó. Sílaba, termina tudo em sílaba. E aí vem uma palavrinha antes. Então, ó, mono. Mono vem de quê? Um só? Um só. Monossílaba. É uma palavra formada por uma única sílaba. Se eu colocar o de... Vem de dois. De dois. Então, ficaria de... Sílaba? De sílaba. Muito bem. Se eu tiver três, então, fica como? Trissílaba? Trissílaba. E se tiver mais de quatro? Não sei. Fica como? Poli. Poli vem de muitos. Então, polissílaba. Olha que legal. Não ficou fácil de aprender assim?
Sim. Uma única sílaba. Tudo termina em sílaba, certo? Só muda o início, né? início. Então, vamos lá. Uma é Mono. mono. Monossílaba. É aquela que não se divide. Aí eu tenho duas, Dissílaba. muito bem, de sílaba. Três, Trissílaba. ótimo. Mais de quatro, Polissílaba. ok. Então, se eu tenho sabedoria, eu tenho 5 sílabas. 5 sílabas. Como eu a classificaria? A gente classifica como mais de 4. Polissílaba. Muito bem. Poli, sílaba. Mãe. Eu separo mãe? Não. Não separo. Então, como fica? Mãe fica tudo junto. Tudo junto. E como eu classifico? É uma sílaba só. Então, a gente coloca monossílaba. Muito bem. E engenheiro? A gente vai ter que separar. Será que o pessoal de casa me ajuda? Vamos lá. Engenheiro. Tá certo? Certinho. Tem quantas sílabas aqui? Uma, duas, três, quatro. Como nós vamos classificar? A gente viu que 4 sílabas ou mais a gente chama de polissílaba. Muito bem. Ok. Respeito. Vamos lá. Respeito. Muito bom. Então, Quantas são- sílabas? 3 sílabas. 3 sílabas. Como que eu classifico? A gente coloca como de 3 sílabas. Muito bem. Asa. Eu acho que não dá pra separar. Ou dá? Dá. E dá pra dividir, então. Muito bem. Asa. 2 são, a gente chama de dissílaba. Muito bem. Vamos lá. Professora. Vamos lá. Professora. Professora são 4 sílabas. Então, a gente chama de polissílaba. Eu Como- posso separar assim, ó. Não sei, pode? Eu tenho que colocar um S para um lado, outro para o outro. Eles não podem ir juntos. Então, eu tenho que tirar aqui e deixar os S separados. Então, quando a gente tem a mesma letra, a gente tem que separar ela? É quando ela se repete, sim. Ah, ok. Tá? Uhum. E aí, eu tenho 4 sílabas. Ela é Sílaba. Muito bem. Costura. Vamos lá, faltam 2 então, né? Costura. Então, a gente tem 3 sílabas. Muito bem. Então, ela é trissílaba. E, finalmente, Vaso. Então, vamos lá? Junto comigo. Vaso. dissílaba. Então, vocês entenderam a separação de sílabas e também a sua classificação. E foi assim que elas se apresentaram para a rainha. A rainha ficou muito feliz, porque as letras perceberam que poderiam se unir e também se separar. Ela sabia que daquele dia em diante, novas palavras surgiriam naquele reino.
e tudo seria muito diferente. Começa agora mais um Carochinha Quer Saber. E o desafio de hoje é sobre um gato que pertencia a um rapaz muito pobre. Um dia, para tentar tirar o seu amo da pobreza, ele bolou um plano muito audacioso. Vestiu um par de belas botas e foi procurar o rei, dizendo que havia sido enviado por um nobre muito rico. E o que a Carochinha quer saber é... O gato de botas disse ao rei que o seu amo era quem? A. Príncipe de Astúrias. B. Conde de Monte Cristo. Ou C. Marquês de Carabá. Tempo! E a resposta certa é C. Marquês de Carabá. Esse gato de botas era mesmo muito criativo. Bom, até o próximo Carochinha Quer Saber. Então tá tudo mudado, então tá Obrigada por perguntar. Para se proteger do Covid-19, Também conhecido como coronavírus. é preciso lavar muito bem as mãos. É preciso... Você não brinca, vai lavar a mão. Primeiro, molhe as mãos e os pulsos com água corrente. Feche a torneira, passe sabão ou sabonete até cobrir as mãos e os pulsos molhados. Esfregue todas as superfícies das palmas. Isso. As costas das mãos. Entre os dedos. As unhas. E os pulsos. Faça isso por pelo menos 20 segundos. Se você acha assim que é muito tempo, é só cantar aqui, passa rapidinho. Lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Ok, já deu 20 segundos. Tá bom, vai. Agora é hora de enxaguar com bastante água corrente. Isso! Por último, feche a torneira, seque as mãos com um pano limpo ou toalha. Ai, que orgulho! Muito bem, Ludovico! Mas atenção, que cada um tem que usar a sua própria toalha ou o seu próprio pano limpo, tá certo? Sim, claro! Porque se todo mundo usar a mesma toalha, o vírus vai acabar se espalhando. É isso mesmo, então lave as mãos com frequência e proteja-se do coronavírus. Ou Covid-19. Então tá tudo mudado, então tá O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, muito bom dia a vocês,
família, professores e professoras que acompanham a mais uma de nossas aulas. E claro, a você, querido aluno e querida aluna do terceiro ano. Eu sou Lilian Barbosa, professora da rede pública. Você já me viu aqui e se não viu, vai saber agora como é que nós começamos cada uma de nossas aulas. A aula hoje é de matemática e já sabem, né? Começamos pela organização. Separem aí o caderno de vocês, lápis, borracha, deixa já direitinho, escreve seu nome, coloca a data. É bem importante que você escreva várias vezes o seu nome completo. Assim você vai se apropriando cada vez mais e melhor das letras que o compõem. Tire sempre que precisar uma foto da tela ou um print aí do celular. E claro, participe aqui conosco pelo chat. Eu já vou dar uma olhadinha em quem já está presente e animado aí para essa aula. Afinal de contas, vocês são muito maravilhosos. Vamos ver? Olha lá! Já temos aqui diversos bom dia, bom dia. Muito bem, eu vou aproveitar para deixar um beijo especial para toda a galerinha que tem mandado mensagem para mim lá pelo Instagram, tem feito as nossas aulas e é isso mesmo, para vocês fazerem. E para conhecer a aula de hoje, o que é que nós faremos, qual é o nosso objetivo, eu vou trazer aqui, olha. É resolver e elaborar problemas de adição e subtração com os significados aí de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias, que é uma das coisas que eu mais gosto, que vocês utilizem aí as diferentes possibilidades e estratégias para resolver problemas. E eu quero agora convidá-los para olhar essa tela com bastante atenção para ver quem é que consegue antecipar o que será que nós faremos nesta aula de matemática. O que ela vai envolver? Quem lembra de mim? Eu sempre gosto de envolver muitas coisas nas nossas aulas de matemática. E olha, quero que vocês me digam, o que será que teremos nesta aula? Quem consegue aí dizer o que tem? Quem tá vendo aí? Deixa eu ver. Olha, o Heitor tá falando lá. Tesouro. Alguém passou muito rapidinho. Vamos jogar, tem um tesouro. Eu tenho certeza que você, aluno e aluna do terceiro ano, adoram jogo. E olha, ele já estava bem aqui na mesa, o nosso tesouro. E quem sabe, quem serão de repente, né? As pistas, os personagens. Vocês vão com certeza observar que tem aí uma chapeuzinho, uma bruxa, um lobo mau. Sim, sabe por quê? Eu optei por envolver nesse nosso jogo de hoje personagens dos contos de fadas que estão aí no seu livro do Ler e Escrever. E quem sabe depois da aula, não é? Mais tarde, amanhã, você convida aí o adulto da sua casa para ler junto com você cada um desses contos que nós vamos trabalhar hoje. Estão todos no seu Ler e Escrever. Vamos começar? Olha, tem gente ali dizendo, bom dia, eu amo sua aula. Que bom, muito bem, fico muito contente. Faço com todo carinho para vocês. Olha só esse primeiro problema. Problemas, nós precisamos analisar, prestar muita atenção no que eles dizem, nas informações, para assim decidir qual é a melhor estratégia, de que maneira eu posso resolver e o que é que ele envolve, uma adição, uma subtração, ou eu posso resolver por um ou por outro, independentemente? Vamos descobrir? Olhando e fazendo a leitura desse aqui. Antes de a bruxa descobrir que o seu caldeirão tinha furado, ela conseguiu preparar uma poção mágica. Porém, esqueceu-se de anotar quantos ingredientes no total precisava na receita. Ela sabia que tinha usado, olha lá,
32 asas de morcego, 26 patas de lagartixa, 12 antenas de baratas. Para seguir para a próxima pista, ajude-a a encontrar esse total. Então, o que eu tenho aqui? Olha, ela fez lá o ingrediente e esqueceu de anotar. Só que ela sabia as quantidades separadas, mas ela precisa do total. Será que é uma adição? Uma subtração? De que maneira eu faço isso? Repararam que por trás eu tenho aí essa ideia de juntar as quantidades, de saber quanto eu tenho no total, juntando todas. Então, eu tenho lá, olha, as asas de morcego, vou até mudar de cor de caneta. Asas de morcego, patas de lagartixa e antenas de barata. Olha só, a minha sentença matemática é justamente 32 mais 26 mais 12. E eu preciso descobrir o meu total. Para isso, eu vou convidar vocês a representar isso com um material dourado, porque eu quero falar de uma das propriedades do nosso sistema de numeração decimal. Então, reparem, eu tenho 32, ó, 3 barrinhas, e por isso que a gente representa lá o 3, né? O nosso sistema de numeração decimal, ó, o nome já diz, decimal, ele é com agrupamentos de 10 em 10. Então, reparem, a cada 10 unidades, ó, vou deixar aqui separado, só para vocês verem, a cada 10 unidades, opa, eu nem vou tentar fazer, olha, a cada 10 unidades, eu vou fazer 2 montinhos aqui para vocês verem. Ups. Eu troco, ó, por uma dezena. Por isso, não é? Eu faço um novo agrupamento, porque eu não posso ter 10 unidades. Eu sempre troco em grupinhos de 10. E o mesmo acontece quando eu tenho, por exemplo, 10 barrinhas. Reparem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu troco por uma centena. Então, isso é bem importante. Por quê? Voltando lá para o nosso problema. 32, eu tenho 32 unidades. 26, eu tenho 20, que é representado aqui por 2 barrinhas, por isso eu coloco lá o meu 2. 26. Assim fica fácil para vocês visualizarem aí de casa. E 12. Olha só o que acontece. Primeiro, eu vou juntar as minhas unidades. Então, eu posso pensar aqui, que fica mais fácil para manusear, eu já tenho 6. Eu tenho que juntar todas elas. Então, 6, 7, 8. Olha o que acontece agora. 10 unidades. Eu não posso ficar com essas 10. Então, eu faço a minha troca. Troco as minhas 10 unidades por uma dezena, uma barrinha. E olhem só, junto todos. Vamos ver quanto eu tenho? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Eu já tinha visto que algumas crianças já tinham colocado 70 e outras até colocaram 60, porque não consideraram justamente essa troca, dá exatamente 70. E olha como eu posso fazer para representar. Vocês viram lá que o meu 12 é 10 mais 2. Esse 1, ó, é aquela barrinha, só que ele representa, equivale a 10 unidades. O 26 é o 20 mais 6. O 32, 30 mais 2. E agora eu junto as minhas unidades, olha. 2 mais 6, 8.
mais 2, 10. 10 mais 20, 30 mais 30, 60. Juntando 60 com 10, eu chego em 70 ingredientes. Então, podemos ir para o próximo. Olha só. Chapeuzinho Branco, depois de ganhar um novo pai e adotar o lobo como animal de estimação, começou a colecionar flores exóticas da floresta. Opa, vou fazer a marcação, né, que fica mais fácil de vocês acompanharem. Ela conseguiu coletar 34 sementes e ganhou do lobo algumas, ficando com 57 no total. Quantas sementes o lobo deu-lhe de presente? E vem lá, né, ó. Para seguir para a próxima pista, ajude-a a descobrir. Olha o lobo bem aqui. Então, nesse problema, será que a ideia é a mesma? Quem pode me dizer, mais do que acertar ou errar ou colocar a quantidade, o resultado, eu quero que a gente observe qual é a ideia central deste problema. Então, olha só, estava dizendo que a Chapeuzinho, ela conseguiu coletar, olha lá, 34 sementes. Só que ela ganhou algumas. Eu sei quantas? Eu não sei quantas. Então, ela ganhou, ó, é uma ideia de juntar ao que ela já tinha, acrescentar aquela quantidade, ficando com 57 no total. Uma boa estratégia para pensarmos nesta resolução e nesse tipo de problema é lembrar também que eu posso partir dos meus 34, sabendo que eu vou encontrar quem? Eu tenho que chegar em quem? No meu 57. Uma coisa bem importante e que eu quero chamar a atenção e quero que você visualize, olha só, quando eu tenho, por exemplo, vou tirar esses daqui, eu tenho, olha só, 23. O que acontece se eu acrescentar 10 ou uma dezena? Com quanto eu fico? 33. Alterou a minha unidade? Não, só alterou a minha dezena. E eu posso acrescentar mais 10, olha só. A minha unidade permanece igual. Eu só modifico e aumento a minha dezena. E assim, olha, sucessivamente. Eu só vou aumentando e modificando quem está na minha dezena. Então, isso é muito importante de você observar, porque nós vamos usar aqui para essa resolução. Prestem atenção, olha, eu tenho 34. O que eu faço? Eu posso acrescentar quanto? Quanto é fácil calcular, inclusive de cabeça? 10 em 10. Então, eu acrescento, olha só, 10. E vou ficar com quem? 44. E aí, eu acrescento mais 10. Ficando com 54. Será que agora eu preciso acrescentar mais 10? Certeza que você aí de casa já disse, não, está muito pertinho. É isso mesmo. Então, eu só preciso acrescentar, olha, mais 1, 2, 3. 54, 55, 56, 57. E agora, eu verifico no total quanto foi que eu acrescentei. Qual é a diferença entre o meu 34 e o meu 57? Olha, que é de 10, mais 10, mais 3. 10 mais 10, 20. Mais 3, 23. Portanto, olha só, ela tinha 34, ela ganhou do lobo 23 e resultou lá no 57, que era a informação que nós já tínhamos. Podemos seguir para o próximo. Olha só, Joãozinho sem medo ficou rico com as moedas de ouro que ganhou na mansão
ele ganhou mais 15 do vizinho e ficou com 56. Quantas moedas de ouro ele tinha inicialmente? E lá de novo, ó. Para seguir para a próxima pista, descubra quantas foram as moedas. Agora, olha só. Será que é exatamente igual ao anterior? O que será que muda? Vamos fazer a sentença matemática para perceber? Então, quais eram as ideias? Olha, ele tinha as moedas que ele ganhou e ficou super rico. Aconselho você aí de casa a ler este conto. Ele ficou rico, só que ele ganhou mais 15 do vizinho. Então, olha só, eu não sei quantas moedas ele tinha. Só que ele ganhou, acrescentou, juntou as que ele já tinha, ficando com os 56. Lembram? Aqui, olha, justamente o 15, uma dezena, 5 unidades, que a gente já sabe que representa essa uma dezena 10 unidades no total. E aqui nós temos, olha, 5 dezenas e 6 unidades. O que eu posso fazer? Eu posso justamente olhar para essas minhas quantidades e reparar numa coisa muito importante que eu quero que você preste atenção. Este sinal de igual, ele indica exatamente também uma ideia de equivalência, de equilíbrio entre tudo que tem deste lado e tudo que tem desse. Dos dois lados vai ter a mesma coisa, a mesma quantidade, o mesmo valor. Nos dois eu preciso ter 56. Portanto, olha o que eu posso fazer. Comparar, né? Retirar e verificar. Bom, se aqui eu já tenho 15 desses meus 56, o que isso significa? Quanto será que ele tinha antes? Vamos olhar aqui pelo material dourado, olha, 56. E eu preciso, olha só, comparar e verificar. Bom, eu preciso tirar dessa quantidade 15. Então, o que eu faço? Olha, tem 5 unidades, eu também retiro 5 unidades. Exatamente o mesmo. E agora? Uma dezena e uma dezena. Quanto foi que ele tinha inicialmente? Olha lá, Gabriel, Tiago, Júlia, todo mundo dizendo aí que ele tinha anteriormente 41. Exatamente. 41 é a minha quantidade. Então, representem aí que são 4 dezenas, tá certo? Que são 4 dezenas e uma unidade, ou seja, 41, porque eu já sei, e vocês maravilhosos do terceiro ano já compreenderam totalmente que cada uma dessas minhas barrinhas, elas vão representar as dezenas. Portanto, eu posso contar 10, 20, 30, 41. Ou 4 dezenas, por isso a gente coloca esse número 4. E vale lembrar que nós temos um sistema de numeração decimal que também ele é posicional. Então, a posição importa, né? 4 dezenas, que é a maior quantidade, e uma unidade, 41, certo? Olha, antes de irmos aqui para o próximo, eu quero só saber quem é que está aí muito empolgado para descobrir o que temos aqui no nosso tesouro. Quem quer saber o que tem nesse tesouro? Mas só vai descobrir quem de fato conseguir aí passar por todos os problemas, tá certo? E enquanto a gente pensa aí como vai para o próximo e como a gente vai resolver, vamos lá observar, não é? O que temos aqui. Vamos ler juntos? Dessa vez eu não vou indicar, mas vocês aí de casa podem acompanhar. Numa distante cidade do Oriente, vivia um homem bom, chamado Ali Babá. Ele cuidava dos camelos, lavava-os, escovava-os e dava-lhes água e alimento. Em uma segunda-feira, ele alimentou
38 camelos e no dia seguinte 26. Em qual dia ele alimentou mais camelos? Quantos a mais? Para seguir para a próxima pista, descubra. Então, olha só, quem eu tenho agora que comparar? Essas duas quantidades, que são 38 e 26. Então, já sabem, 38, 3 dezenas. E 8 unidades. E 26. 2 dezenas e 6 unidades. Eu já vi que tem gente ali rapidinho que já percebeu, né? Olha só, como eu faço? Eu comparo. Novamente, eu posso, de olhar, eu já sei que aqui tem mais. Só que eu preciso descobrir quantos a mais. O que isso representa? Então, vejam só, tiramos 2 desse lado, 2 desse lado. E agora, as unidades. Olha só, eu tenho 6 e eu preciso retirar 6 também. 2, 4, 6. Portanto, olha só, quantos a mais? Tá? Quantos a mais? 12 a mais. Uma coisa bem importante é eu perceber que esses 12 a mais, não é? Olha, que eu poderia vir aqui, ó, e riscar também, se eu não tivesse o meu material. E olha, esses 6, 2, 4, 6, percebendo que eu fiquei com uma barrinha ou 10 unidades e 10 mais 2. Olha uma coisa bem importante de você observar. Esta quantidade que esse daqui tem a mais é exatamente o mesmo valor que esse tem a menos. Vamos olhar o próximo problema para finalizarmos aí a nossa pista. Para ver se abrimos o tesouro. Também é com Alibabá. Certa vez, Alibabá separou os alimentos dos camelos em 2 grandes cestos. No primeiro, colocou 27 cactos. Vocês sabiam que camelos comem cactos? E no segundo, 48. Quantos cactos ele precisa retirar? Olha só, eu vou retirar do segundo cesto para ambos terem a mesma quantidade? Para encontrar o tesouro, encontre o resultado. Então agora, ele não quer saber a mais, ele já diz que tem mais. Esse daqui, vamos fazer direto aqui, porque o nosso tempo está curtinho e eu acho que você com certeza quer saber o que tem no tesouro, não é? Então, olhem só, ele já diz que aqui tem mais, mas ele quer saber quantos a mais. Então, olha só o que eu faço. Novamente eu comparo. Eu tenho aqui, olha, 2 dezenas, 2 dezenas também. Eu tenho aqui, olha, 2, 4, 6, 7 unidades. Preciso comparar 2, 4, 6, 7 unidades. Quantos ele precisa retirar para os dois terem a mesma quantidade? Exatamente, olha. 11. Muito bem. Bom, agora chegou aquela hora, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Nós não vamos ainda abrir esse tesouro nesta aula, porque teremos mais algumas e eu quero você bem curioso e pensando o que será que tem aqui dentro. Vamos então retomar o que tivemos a oportunidade de explorar na aula de hoje. Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com diferentes significados, utilizando diferentes estratégias de cálculo. Eu aproveito para deixar aí para vocês uma lição do EMAI e, claro, quem quiser depois pode acessar lá pelo Instagram todos os problemas para refazer, tá certo? Dessa aula, para fazer aí em casa quantas vezes quiser, pensando em novas estratégias. Eu espero que vocês tenham aproveitado e fiquem bem curiosos sobre o que temos dentro desse tesouro. Até a próxima. Um beijo.
Olá, eu sou o Marcos, eu sou aqui da Secretaria da Educação do Departamento de Tecnologia de Sistemas. Hoje eu vou apresentar para vocês o aplicativo Centro de Mídias SP. O aplicativo do Centro de Mídias SP, ele permite que o professor continue dando a sua aula e o aluno lá da sua casa continue assistindo às suas aulas, de forma que seja online e interativa. Além da disponibilidade tecnológica, o aluno e o professor terão uma aula totalmente interativa e eles conseguirão, inclusive, conversar durante a aula. O aluno conseguirá levantar a mãozinha pelo aplicativo e colaborar a aula junto com o professor, conseguirão conversar através do chat, onde o aluno pode mandar as mensagens, interagindo com os demais alunos e incluindo o professor lendo também as suas mensagens e responder o que os alunos estão falando com ele. Vale lembrar que o aplicativo está disponível tanto para iOS quanto para Android. E posteriormente a gente vai disponibilizá-lo para o Windows também. Para você acessar o aplicativo, basta usar o seu usuário e sua senha da Secretaria Escolar Digital e caso você não lembre a sua senha, é só acessar sede.educacau.sp.gov.br, clicar em Esqueci a senha. Isso vale tanto para aluno quanto para professores. Agora eu vou mostrar para vocês o aplicativo Centro de Mídias SP. Veja, essa é a primeira tela do aplicativo. Quando você entrar, professor, digite RG e seu usuário, e aluno escreve diretamente o número do seu RA e a UF. Aqui nesse caso, eu vou logar com o meu usuário. Após digitar a senha, clicando em entrar, ele aparecerá essa tela. Essa é a carinha do nosso aplicativo. Veja que aqui tem o canal, tá? Aqui mais para frente vai ter mais canais, onde serão os canais de professores, de matérias e de aulas. Ao clicar aqui em canal do Centro de Mídias, veja, aqui já está tendo alguns testes, onde alguns professores que já logaram estão mandando algumas mensagens dentro do aplicativo, tá? Essa é a mesma tela que o aluno vai ver durante a apresentação da aula. Para o professor, quando ele chegar nessa tela, para ele iniciar uma aula, ele vai apertar nessa mãozinha levantada. Veja, aqui é clicando em Desejo participar ao vivo do canal. Para o aluno, clicando nessa parte, o professor simplesmente vai receber um alertazinho para mostrar para ele o seguinte: olha, o seu aluno deseja fazer uma aula colaborativa com você. Isso significa que o seu aluno quer participar da aula ali durante. E para o professor, quando ele clicar aqui, quero entrar ao vivo, a aula iniciará automaticamente ao vivo para os alunos que já estão dentro do canal. Clicando aqui em quero entrar ao vivo, veja, iniciou automaticamente. Agora, se fosse o aluno apertando esse botãozinho, apareceria aqui que o aluno X gostaria de participar e colaborar aqui com o professor. Para fechar a transmissão, é simplesmente clicar de novo na mãozinha, ele encerrou aqui a transmissão online. É importante perceber que mesmo após a aula, o chat, aqui neste caso, ele continua em andamento. Ou seja, os alunos estão lá conversando mesmo após as aulas. Veja, o professor terá a possibilidade de anexar documento, mandar fotos, vídeos, localização, contato, tudo pelo aplicativo. Veja, o professor quanto o aluno podem receber algumas mensagens privadas, que não estão ali durante o chat. É só você voltar na tela inicial e clicar aqui em Conversas, que mostrará todo mundo que te mandou mensagem. Conforme tiver novas orientações e novas funcionalidades dentro do aplicativo, voltaremos aqui para dar mais informações para vocês. Muito obrigado a todos e nos veremos em breve. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bom dia. Sou a professora Ana Paula. Estou aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Estou sozinha? Não, eu trago alguém muito especial hoje para fazer uma aula comigo.
Olá, bom dia, terceiro ano, família, professores, estamos aqui, eu sou a professora Mara, vim colaborar com a professora Ana Paula e a gente vai ter os nossos momentos de interação, que eles são importantes para o desenvolvimento da aula, para deixar essa aula rica e saber o que vocês estão pensando e resolvendo em casa. Então, para a nossa aula, vamos começar com o tema da nossa aula, né? Olha só, sequência numérica. O próprio título da nossa aula já ajuda a pensar qual vai ser o desenvolvimento, o que nós vamos pensar na matemática, que contexto de uma sequência e a questão dos números. Será que vocês estão preparados? Vamos lá? Mas antes da gente se preparar para a aula, vou lembrar de vocês. Caderno está aí? Lápis está aí? É muito importante. Uma aula também, mesmo que seja à distância, a gente precisa que ela seja uma aula com registro, com algumas anotações. Você vai precisar fazer alguma operação matemática, que é a tal continha, que a gente não pode falar que é continha, porque tem nome direitinho. Uma operação da matemática, usar uma estratégia para resolver um registro. Então, vamos lá. Eu já ia esquecendo. Antes de começar a aula aqui, vou precisar de vários momentos de interação dentro do chat. Então, presta atenção quando a gente for fazer uma atividade para tentar responder, para tentar interagir, porque é uma forma da professora saber se vocês estão compreendendo o que eu estou passando na aula. Ao mesmo tempo, tem gente que está assistindo, anota no caderno, conversa com algum adulto, mas procura trazer uma interação de uma outra forma. A gente sempre tem um jeito de aprender, mas sozinho nunca, né? Por que não junto? Se a gente falou de uma sequência numérica, vamos observar o padrão das sequências. Nossa, professora, mas palavra padrão? Qual que é o sentido do padrão nessa atividade? É aquilo que tem a ver com o que acontece numa frequência. Ele vai ter uma regularidade, ou seja, vai acontecer ao longo da sequência, por isso um padrão. E aí, quando a gente começar a perceber essas três linhas, a A, B e a C, a gente vai perceber que essa sequência, ela é diferente. Ela é uma sequência? Todas são sequências? Sim, todas são sequências. Mas aí, elas vão trazer. Você percebeu isso, professora Mara? Sim, e aí nós temos que pensar o que leva essa sequência, não é isso, professora? Sim. Será que porque os números são maiores na C, vai mudar muita coisa? Ou vai ter alguma regularidade, um padrão que vai sempre acontecer? Sempre acontece. É isso que a gente vai explorar com vocês. Até vou buscar um pouquinho de memória de vocês, aquela reta, lembra aquele começo do primeiro aninho, que vocês aprendem a fazer o quadro numérico, que vocês começam a aprender os conceitos da sequência. Então, só que nós vamos trabalhar só na linha. E na linha, olha só, o que acontece aqui, ó? Vamos começar pelo A. Do número 4, vai para o número 5. Do 5 para o 6. Do 6 para o 7. No 7, o 8. Do 8, o 9. Qual que é a sequência? Como é que a gente consegue entender que está acontecendo ali para ter esse número aumentando? De cada quadradinho ele vai tendo uma sequência. Essa sequência que está nessa linha, de quanto está mudando? Lembra da nossa interação no chat? Essa é a mais fácil da sequência. Estão respondendo já, professora Sim, Mara? já responderam e já colocaram que é a unidade que vão de 1 em 1. Isso mesmo. Aqui, ó, é sempre mais 1. Opa, vamos fazer de leve para sair o mais, para sair o 1. Se eu pegar o 4, somar mais 1, o 5. Se eu somar o 5 mais o 1, dá 6. Se eu somar 6 mais o 1, dá 7. Mais o 1, olha lá, que seriam... Aqui a gente está trabalhando com a unidade só. Até chegar, ó, 8 mais 1, 9. Se a gente tivesse que continuar essa reta, seria 10, mais 1, 11. Lembra muito aquele quadro numérico, porque vai de 1 em 1. Mas o nosso desafio começa a pensar na segunda reta. Olha só, que é a letrinha B. A gente continua percebendo que é crescente, ó, vai aumentando a numeração, ó. De 15 vai para 25, de 25 para 35, depois 45,
55, 65. O que eu percebo nessa sequência? O que está mudando? O que se mantém? Qual é o padrão que mantém aqui? É sempre o último, né? E a gente percebe que vai mudando devido à contagem, a dezena. Mas a gente precisa descobrir qual que é o padrão, a regularidade, qual é o número que ele sempre vai somando, que vai fazer com que dê essa sequência. Vamos interagir de novo com o chat. Vai respondendo para a gente. Por quê? Qual o número que você descobriu que vai na da B? Agora a gente está na letrinha B. Qual que é essa sequência? Que número somando a cada número está dando o resultado que deu? De 15 para 25, 35, 45. E aí, professor? Então, nós tivemos algumas respostas aqui que seria de 5 em 5, professora Ana Paula. Vamos tentar fazer? De 5 em 5? Pois Vamos é. lá. Se eu somasse 15 mais 5, quanto que daria? Vamos tentar lá, ó. Eu tenho 15. Se eu somasse com mais 5, vamos somar aqui. 5 com 5 não vai dar 10? Sim. Aí vai um aqui para a dezena. Certo. Ficou 20. Depois do 15 veio o 20? Não, professora. Está faltando alguma numeração. Então vamos lá para outra Então, resposta. vamos tentar. Então a gente já sabe que o 5 não é. Opa. Mas já deram outras respostas aqui, hein? Vamos tentar outra? Vamos. De 10 e 10, a Rafaela comenta. Vamos lá, será que é isso mesmo? Olha lá, vamos pôr o 15 aqui. Se eu somar mais o 10, olha só, aqui 5 com 0 deu 5, 1 mais 1, 2. Olha só, 15 mais 25 é uma soma de 10 em 10. E aí, ó, eu percebo que a minha unidade, ela não muda, ó. O que muda é a dezena. De 15 passou para 25. Vamos pôr sinalzinho de mais, né? Mais 10, 35. Mais 10, 45. Mais 10, 55. Mais 10, 65. Então, a gente percebe que o padrão, a regularidade é de 10 em 10. Se a gente tivesse que continuar essa sequência, nós conseguiríamos tranquilamente. Por quê? A gente entendeu o que está acontecendo ao longo da nossa sequência. Até aí, por enquanto, tranquilo, professora? Tranquilo. Tem alguma dúvida? Não, todos agora realmente eles entenderam e junto com aquela aluna Isabela, eles, Otávio, Arthur, Rafaela, colocaram que aumenta sempre de 10 em 10, é isso mesmo. Por isso que a gente precisa perceber em que situação está sendo essa sequência, está acontecendo. Porque, olha, se manteve, então foi a dezena que acabou sendo 10 em 10. Mas vamos para um outro caso aqui, ó. Aumentou a quantidade de números. Mas será que, qual será que é a sequência? Olha só, de 180 foi para 170. Olha só, de um maior para um menor. Se aqui eu estava numa ordem crescente, que é aumentando a minha sequência, olha o que aconteceu na letra C. Você tinha percebido isso, professora? Eu percebi. Mas você não contou porque eles que tinham que perceber primeiro, mas eu né? nem contei ainda o que eles colocaram. Então, vamos continuar nessa ideia, ó. Aí vem aqui, ó, 180 para 170, 170 para 160. Olha lá, vai diminuir mais um pouco, ó, para 150, para 170 e 130. E agora, hein? Como é que eu vou descobrir essa regularidade? Como é que eu vou descobrir de que sequência? Se eu tivesse que colocar mais um número aqui, que número será que seria? Tem gente que já é mais craque, só de ver já tal do cálculo mental, né? Já penso, já consigo entender. Então, colocaram de 10 em 10. E aí alguns alunos acabaram especificando que é de menos 10 em 10. E aí, professora? Então, se eu tenho uma escala que começa de um número, eu não vou somar, porque senão ia aumentar. Ó, se aqui de 10 em 10 aumentou, aqui diminuiu. Ó, vamos conferir? Menos 10, 70. Aqui eu tirei menos 10, 160. Menos 10, 150. Acho que é isso, né? Parece que é menos 10 mesmo. Ó, 140.
140 menos 10. 130. E se a gente tivesse que completar mais um aqui, seria 120, porque a gente teria que tirar 10 de 30. Então, olha como a gente precisa observar qual que é a situação que a gente vai fazer, como é que está? O número está do maior para o menor, ou do maior para o menor, ou do menor para o maior, porque isso vai diferenciar a forma que a gente vai continuar ou completar os números que faltam, certo? Vamos para o nosso próximo slide. Era isso mesmo. Olha só, na aula de educação física, olha só, professora. Ai, aí eu gosto, hein? Porque a nossa professora é professora de educação física. A aluna precisou escrever cartões na sequência para um jogo, mas esqueceu de alguns. Vamos completar? Olha lá, ela esqueceu, mas vocês percebem que o cartão tem uma sequência? Qual é a sequência que será que que a aluna precisa completar? Olha só, do 23 foi para o 26. Do 26 para o 29. A partir do momento que eu consigo descobrir um, ele vai acontecer ao longo na nossa linha. Então, vamos lá. Eu acho que dá tempo de vocês tentarem dizer quais são os dois próximos números. Isso mesmo. E essa não é difícil, ó, dá para fazer de cabeça. Olha, tenta observar que está mudando a princípio, ó, o último, mas depois, na continuidade, será que só o último que vai mudar? Precisa fazer essas perguntinhas para vocês pensarem, né? Porque como a gente viu alguns que mantiveram alguns, esse aqui não vai manter. Vamos lá, e aí, professora? Você perguntou, professora Ana, para completar os cartões. Isso. Então, eles colocaram aqui, Giovana, Anthony, Miguel e muitos outros, que é para contar de 3 em 3. Então, nós vamos verificar? Vamos validar se é de 3 em 3 mesmo? Vamos ver se é de 3 em 3? Olha lá, 23 mais 3. Realmente dá 26. Mais 3. 29. 29 mais 3. Já colocaram a resposta do cartão, professora. Pode falar, vamos ver. 32. Isso. Eu vou colocar aqui porque eu acho que não vai aparecer, vai ficar muito escuro aqui. Mas dá, né? 32 e depois 32 mais 3, apontaram aqui 35, olha. 35. O que a gente precisa observar? Que não é porque aqui manteve o 2, vai continuar a dezena mantendo. Se a soma ela é feita de 3 em 3, vai chegar uma hora que vai precisar trocar a dezena. Eu tenho que ficar atento para não correr o risco de manter e errar a atividade. Certo? Muito bem, sequência de 3 Mas tem em 3. mais, a gente gosta de pensar um pouco mais. E nessa sequência, como ficariam os cartões para a aula de educação física? Olha só. E esse é jogo rápido. Essa a gente não precisa de muito, não. Olha só. Olha só, a gente fez algo muito parecido já. Quem prestou atenção naquele comecinho, né, professor? Sim. Já dá para ver se conseguiu entender qual é o sentido desse. E aí, como é que está o chat? Como é que eles estão interagindo? Tô esperando. Pode dar a resposta dos dois últimos, pessoal. Pode já dar a resposta. A contagem, ela é de? Posso falar? Pode. Sem ler aqui? Pode, de 5 lógico. em 5. Você pode ajudar. Eles precisam, às vezes. Será que é de 5 em 5? Sim. 15 mais 5. O que aconteceu? Tá vendo, professora? Quando a gente foi testar, a gente percebeu que não é essa contagem. Não é de 5 em 5. Por isso eu vim colocar aqui para vocês prestarem atenção. Então, professora, não é de 5 em 5. Não é de 5 em 5? Então vamos ver outra E aí, o que opção. eles disseram? De 10 em 10? Olha só Será que eles bonitinho, acertaram? Agora sim. Vocês acertaram. Vamos conferir? Oxe, tem hora que a professora está usando a caneta, mas ela também está aprendendo a usar a caneta. Isso é um traço feio. A gente pede tudo organizadinho deles, vamos pôr em ordem. Olha lá. 10 mais 15 mais 10, 25. Mais 10, 35. Quanto será mais 10? 45. E colocaram aqui. Mais 10? 55. Muito bem, pessoal, é isso mesmo. Então, é o que eu falei, tem que tomar cuidado, porque às vezes eu vejo 5, 5, 5, eu me empolgo com tanto 5 e já vou chutando que é 5 mais 5. Por isso que eu coloquei aqui, porque a hora que a gente pensa no 15,
Opa, no 15 Mais um 5. mais o 5, olha só como é que ficaria. Aqui seria 10, 5 mais 5, 10. 20, não daria conta de ser o próximo. Olha que número que é. Bate com esse aqui? Não. Agora, quando a gente faz 15 mais o 10, aí a gente confere, ó, 25, ó. 5, 1 mais 1, ó lá, bate com a sequência. Então, significa que vai ser sempre a sequência, a regularidade vai acontecer De 10 em 10. de 10 em 10 até o final da linha, certo? Olha só, a gente precisa começar a mexer, a brincar um pouquinho com a matemática em sequências. É muito fácil quando tá uma do ladinho da outra e tem duas para completar. O que a professora fez? Mantive 3 sequências e a gente vai fazer uma por vez. Mas o que a gente precisa? Entender que às vezes a gente não vai ter um número assim. Eu preciso decifrar uma sequência sem saber a ordem do começo. Eu preciso descobrir. Então, olha lá. A Mirella também está fazendo cartões e colocou em sequência. Vamos ajudá-la a completar? Olha só que fácil, ó. Se eu olhar aqui, ó, eu consigo perceber qual é a sequência, ó. 12 para 14, eu tenho 2, ó. Mais 2, 16. Mais 2, 18. Mais 2, 20. Mais 2, 22. Olha como é fácil quando a gente tem um começo e a gente vai seguindo. E entende que é de 2 em 2 essa sequência. E agora, na letra B? A letra B tem uma outra forma. Eu não tenho todos, eu tenho duas. Eu preciso achar esse e preciso achar esse cartão. Como é que eu descubro qual é a referência que eu tenho? Eu tenho que pegar os números que estão próximos à sequência, ó. Esses dois. Porque aqui, ó, se eu tirar desse, olha que difícil. É aqui a minha referência, nesses dois. E olha só, 44, que número será que vai para o 48? Se a gente pensar nessa sequência. Eles já pensaram, professora? Então, eles responderam de 4 em 4. Então, será que é isso mesmo? Se a gente fizer a contagem, vamos tentar fazer o de 4 em 4. 44, e se eu lembrar... 44 mais 4, vamos contar, 44, 45, 46, 7, 48. E mais 4? Nossa, esse 4zinho da professora saiu só... E aí eu consigo completar essa linha. Eles já completaram? Deixa eu ver se já completaram aqui. Tá vendo como dá para fazer toda a sequência? Olha lá, tem gente já respondendo, 52. Olha lá. Eu vou conseguir garantir toda a trajetória da linha? Sim. 52 mais 4, 56. Mais 4, 60. Mais 4, 64. Então, o que é importante fica desse daqui? Que a gente tem que achar onde tem uma referência de sequência. Aqui, ó, uma referência de sequência, que eram essas duas aqui, ó, para eu conseguir descobrir. Se eu tirasse 48 de 44, eu também conseguia descobrir, né? Ou quem é mais atento e consegue fazer o cálculo, já consegue descobrir que é 4 em 4, né? E aí aconteceu um outro caso diferente para a Mirella resolver e a gente vai pensar junto. Olha o que aconteceu na letra C. Eu não tenho nem a primeira cartela e nem a penúltima, mas eu tenho uma sequência. Dá para resolver? Lógico que dá. Se eu entendo como funciona uma sequência, eu consigo articular, eu consigo manusear esses números para conseguir garantir. Eu não tenho a primeira, mas lembra que eu falei que eu preciso pegar uma sequência? Ou eu posso pegar o 35 e tirar de 25, ou 25 de 15. E aí, quando eu faço isso, eu consigo... Ah, professora, mas eu ainda tenho... Ó, vamos pôr mais em cima, senão eu não vou conseguir fazer. Vamos lá, 25 menos 15. E aí eu posso usar as representações também, os desenhos, de que forma que vira estratégia matemática, mas que eu chegue na condição do quê? Olha só, tem alguns que precisam fazer essa conta. 5, 5, 0, tirei. 2 de 1,
E aí eu consigo fazer de 10 em 10. Tem gente que já pensa mais rápido na matemática e faz o quê? Percebe que está aqui, a mudança está acontecendo numa frequência de dezena. E se eu for mexendo de 10 em 10, olha lá, principalmente a dezena, ó, eu vou conseguir garantir. Então, qual seria o primeiro? 5, mais 10, 15, mais 10, 25, mais 10, 35. E aí? Mais 10, 45, até a gente chegar no último número, que é 55. Tá vendo que pode mudar as formas como ficam a sequência, faltando alguns números, mas se eu entendo como eu consigo achar esses números, eu dou conta. Olha só, nós vamos fazer mais uma atividade, que é o mesmo sentido. A gente já vai aqui. A Mirella continua fazendo cartões. Oh, que judiação, a Mirella não para de fazer cartão. E parece que ela tem dificuldade, mas vocês vão ter que ajudar mais rápido. Isso, exatamente. Olha só aqui, contagem aqui, só de bater o olho. Eu posso perceber, se eu me lembro daquele quadro numérico, a coluna, eu já lembro da contagem, ó, 50. Só que em vez de ser de cima para baixo, a gente vai diminuindo, ó. Lembra que é muito importante a gente perceber se está na ordem crescente ou decrescente? Olha aí a diferença. Olha só, menos 10, 40, menos 10, 30, menos 10, 20, menos 10, 10 e menos 10, 0. E aí a gente percebeu que prioritariamente, né, principalmente foi a dezena. E agora, em que os números estão grandes, hein, professor? Os números estão grandes, mas é pensar no mesmo raciocínio, né? E já vou fazer uma observação, vocês vão desconsiderar esse último aqui, que eu não entendi porque que ele apareceu aqui. Ah, melhor, a gente vai fazer um desenhinho para a gente desconsiderar ele, enquanto vocês fazem nada. Vou fazer um coraçãozinho em cima dele, vou pintar esse coraçãozinho. Porque esse número aqui... Faltou algum número? Não sei, eu quero deixar esse número escondido primeiro. Eu quero deixar esse número escondido. 400 menos 380. Qual será que é a contagem? Olha só. Eu tenho que observar, ó, eu tenho unidade, dezena e centena, mas qual é a mudança que eu tenho aqui? Qual que é a mudança que passa por 380? Aqui nós contamos de 10 em 10. De quanto será esse de baixo? Para a gente fazer mais uma dica. Então, eu já vi alguém falando que é de 20. Isso, e aí citaram menos 20, Vamos tentar descobrir? professora. Menos 20, 40 menos 20. Eu sei que esses aqui, os números são maiores, mas muda o jeito de fazer? Não. Menos o 20, vamos pôr no tracinho aqui de menos. Menos 20, 360. Olha lá. Menos 20, 340. Menos 20, 320. E se fosse aquele que está o coraçãozinho, que a gente... Vou escrever aqui do lado. 300. Isso aí. 300. E a gente conseguiu garantir. Eu tenho que observar sempre qual é a frequência que ele acontece, senão eu não dou conta do que está acontecendo, eu acabo perdendo se eu tenho que fazer menos ou mais. Por isso, se for decrescente, a gente sempre vai do maior para o menor, a gente vai tendo que tirar. Certo? Agora vai para o nosso desafio muito rápido, a gente vai ter uma atividade de desafio, e aí vocês vão ter aquele momento assim, pensem em tudo que vocês tiveram de conhecimento novo hoje. Aqueles que vocês já tinham e transformaram em conhecimento. E aí, vamos para a atividade. Por quê? É isso que vocês precisam hoje fazer. Uma atividade com a leitura de vocês, com a maneira de vocês tentarem. Pode passar para o próximo. Eu acho mais importante a gente ir para o próximo. Era para preparar você e dizer, olha, lembre tudo que a gente viu. Se é contagem crescente ou decrescente. Quais são os números que eu vou precisar ver na sequência, certo? E aí vai ficar como atividade de casa para vocês, tá bom? Será que você é capaz de descobrir quais os números que faltam nessa sequência? Olha o que a professora fez. Colocou um desafio bem grande. Tentem responder, eu acho que eu vou até fazer junto. Né, para a gente terminar. Quanto tempo a gente tem? 40 segundinhos. Olha só, se eu olhar esses dois, ó, eram os dois que eu precisava, número. Opa, voltou. Olha aqui, ó,
aqui eu conseguia perceber qual que é a dezena que continua mudando. Então, para essa resposta, qual que era o que eu precisava descobrir aqui, ó? Era uma soma, se eu descobrir qual que é a diferença, que é 20 aqui, ó, mais 20, eu consigo descobrir quais são os números. E aí a gente já vai dar a resposta só para terminar, né? Melhor. Vamos concluir. Olha lá, era 2020 e 2080. Apesar do número ser grande, era fácil. E é isso aí, encerramos nossa aula de matemática. Tchau, gente. Até a próxima. Ai, ai. Ufa! Ô, seu Motacem, eu achei essas coisas aqui no seu depósito. Por que o senhor não expõe aqui no seu armazém, hein? É que é muita coisa no depósito, Calculino. Falta espaço na lojinha, falta espaço. Mas vem cá, Calculino. Por acaso, você se interessou por alguma dessas coisas, né? Sim! Por esse chapéu. Quanto custa, seu Motacem? Este chapéu? Deixa ver. Vamos analisar. Bom, é um chapéu um pouco antigo. Está meio fora de moda. Mas é de boa qualidade, olha. Boa qualidade, boa costura e... Calculino, faça você uma oferta pelo chapéu, ah? Ah, tá. Bom, deixa eu ver. Ele é macio, ele é gostosinho. Eu ofereço 5 orifunfas, ó. 5 orifunfas? 5. Ora, 5 orifunfas é muito pouco. Faça uma oferta melhor, ah? Tá, então, peraí. Bom, seu Motacem, eu posso oferecer no máximo 7 orifunfas. 7 orifunfas é no máximo mesmo? Bom, então, negócio fechado. Boa! Ótimo. Veja se interessa por alguma dessas outras coisas, é? Ah, sim. Só um instante. Esta chave colorida, eu achei ela linda. Quanto custa, seu Motacem? Esta chave, Calculino. Esta chave não tem preço, Calculino. Esta chave não está à venda. Mas, seu Motacem, não é o senhor que sempre diz que tudo tem um preço? Tudo menos esta chave, Calculino. Ai, que beleza, que beleza. Sim. Seu Motacem, o senhor poderia, por favor, me dizer que chave é essa? Não expliquei? Não. Assim, Calculino, sabe, esta chave é... Bom, esta chave é a chave da minha casa. E daí? E daí que fazia muitos anos que eu a havia perdido. Então isso quer dizer que... Isso quer dizer, Calculino, é que a partir de hoje eu vou poder dormir com a porta trancada, tranquilamente, sossegada. Mas, seu Motacem, por que o senhor não chamou um chaveiro para fazer a cópia dessa chave? Eu chamei, claro que eu chamei. Eu chamei vários chaveiros, Calculino. Acontece que nenhum deles... me fez um precinho, camarada. Entendi. Bom, seu Motacem, eu vou ver se não tem mais alguma coisa legal aqui na caixa. Dê uma olhada no Calculino. Bom, está bem. Ai. Lar, doce lar.
Estudar é para todos. TV Educação e Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Juntos pela educação.